João de Deus é condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais cometidos durante atendimentos espirituais. O ministro da Economia descarta a volta da CPMF, mas confirma que pode ser criado um imposto sobre transações digitais. No esporte, Flamengo e Liverpool se preparam para a finalíssima do Mundial de Clubes. E Bélgica termina 2019 na primeira posição do ranking da FIFA. E uma boa notícia, segundo o IBGE, aumentou a expectativa de vida dos brasileiros, que agora podem passar dos 76 anos de idade. Tudo isso e muito mais agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou hoje que o governo está avaliando a criação de um tributo sobre transações digitais, o que pode incluir transferências de pagamentos feitos por meio de aplicativos de bancos, por exemplo. O ministro disse que esse imposto será diferente da antiga CPMF, Contribuição sobre Movimentação Financeira. A ideia, segundo o ministro, é tributar transações digitais, mas que isso ainda está sendo avaliado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que a resposta da Câmara à criação de um imposto sobre transações financeiras digitais será não. Questionado por jornalistas, o ministro Guedes também afirmou que o salário mínimo vai ficar acima dos R$ 1.031, anunciados recentemente pela equipe econômica. Segundo ele, isso vai acontecer porque a inflação ficou mais elevada nas últimas semanas e será necessário reajustar o salário mínimo para garantir a reposição. A discussão sobre a lei Escola Sem Partido voltou essa semana na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a lei, que tem causado muita polêmica e discussão, seja votada em 2020. Um tema polêmico e que divide opiniões. Estamos falando do projeto de lei Escola Sem Partido, que tramita na Câmara dos Deputados. A principal discussão sobre o assunto é a ideia de que existe doutrinação ideológica nas escolas. Mas isso realmente acontece? Especialistas avaliam a proposta do projeto de maneiras distintas. Acho essencial e acho importantíssimo o projeto Escola Sem Partido. Eles estão há muito tempo na discussão da educação nacional, da educação brasileira. É uma luta muito digna e visível. Eu não consigo ter outra conclusão que não a de que se trata de um projeto que, no final das contas, visa efetivamente a colocar uma mordaça nos professores, sobretudo das escolas públicas infantis e, enfim, em caráter infantil e ensino médio. O primeiro projeto de lei, conhecido como Projeto Escola Sem Partido, é de 2014. Desde então, vários outros foram propostos na Câmara dos Deputados e apresentam visões diferentes sobre o que se ensina na escola. Inclusive, alguns tratam de questões opostas e, mesmo assim, tramitam em conjunto. Ao todo, 21 PLs foram propostos na Câmara. Exemplos de projetos distintos são o 246 e o 502, ambos de 2019. O projeto 246 é encabeçado pela deputada Bia Kicis, do PSL, e institui o programa Escola Sem Partido em todo o país. O PL afirma que medidas devem ser adotadas para prevenir o que chama de doutrinação política e ideológica. Para isso, assegura o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos, além de garantir que os estudantes filmem os professores em sala de aula. Existem famílias evangélicas, existem famílias cristãs, existem famílias, enfim, muçulmanas, judaicas, sabe Deus, diversas são as religiões, diversas são as possibilidades, e é de direito dos pais a educação da moral e dos costumes dos filhos. Então, aí é de colocar então os professores para pensar. Eles querem sim a liberdade, mas e o respeito à família, à tradição, aos costumes e ao que os pais querem. Uma das discussões que aquecem o debate sobre o tema é se o projeto é ou não constitucional. Para o mestre em Direito Constitucional, o projeto fere a liberdade dos professores e determina punições aos educadores. Pelo menos um dos projetos, que talvez seja um dos mais recentes, ele efetivamente tem dispositivos que violam muito gravemente a liberdade de cátedra dos professores, na medida em que se prevê
por exemplo, que determinados ideais praticamente não podem nem ser transmitidos aos alunos, porque são naturalmente vistos por esses idealizadores do projeto como algo de caráter ideológico e doutrinário. Esse projeto, ao mesmo tempo, ele prevê que sejam instituídos determinados canais de denúncia por parte dos alunos ou dos pais desses alunos, que, enfim, seriam canais de denúncia diretamente ligados ao governo. Então, determinados ideais, se fossem transmitidos a esses alunos, poderiam ser, inclusive, denunciados. Então, o governo passa a ser, naturalmente, uma espécie de censor ideológico. Apoiadores do projeto questionam diversos aspectos do ensino público no Brasil, inclusive a posição de Paulo Freire, declarado como patrono da educação brasileira em 2012. Quem já leu Paulo Freire sabe que é muito mais um folhetim político do que uma teoria pedagógica, uma abordagem pedagógica. Quem estuda educação sabe. E mesmo assim, dos primeiros livros em que uma pessoa que pensa em ser professor lê quando chega na faculdade, é a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Como movimento mais recente nas discussões sobre o Escola Sem Partido está a volta do tema nos debates do parlamento. No início de dezembro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recriou a comissão especial responsável por discutir o projeto. Foi deflagrada hoje cedo em Salvador mais uma fase da Operação Faroeste, que tem o objetivo de desarticular esquema criminoso que vendia decisões judiciais por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ao todo, 4 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Os alvos seriam um joalheiro e um advogado. Ao longo das fases anteriores da operação, foram presos uma desembargadora, um juiz e advogados. A Polícia Federal informou que o grupo é suspeito de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência. Ainda segundo a PF, os mandados de hoje têm o objetivo de obter provas complementares da possível lavagem de ativos. De acordo com o Ministério Público Federal, esta nova etapa da operação, batizada de Estrelas de Nêutrons, foi autorizada pelo relator do inquérito no STJ, ministro Og Fernandes. Confira agora o que foi notícia em todo o mundo, é o nosso Giro Mundial. Começamos o Giro Mundial desta quinta-feira com notícia dos Estados Unidos. A Câmara do país aprovou o impeachment de Donald Trump pelas acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Foram 229 votos a favor e 198 contra. Embora tenha sofrido o impeachment, Donald Trump não deixa o cargo de presidente. Isso só acontece se ele for considerado culpado após o julgamento pelo Senado, que deve acontecer no mês de janeiro. Procuradores da Bolívia emitiram um mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales por rebelião, terrorismo e financiamento ao terrorismo. Segundo o pedido, o ex-presidente estaria causando distúrbios desde que renunciou. Depois de passar por México e Cuba, atualmente Evo Morales está na Argentina com status de refugiado. Na Europa, a polícia italiana prendeu 334 suspeitos de integrar o poderoso grupo mafioso 'Ndrangheta. A mega operação, que contou com 2.500 policiais na Itália, teve também ações na Alemanha, Suíça e Bulgária. Cerca de 270 pessoas estão sob custódia e outras 70 foram colocadas sob prisão domiciliar. Outras 4 foram banidas das cidades onde viviam. As acusações que pesam contra os suspeitos incluem associação à organização mafiosa, assassinatos, extorsão, agiotagem, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes. Fechando o Giro Mundial, o filme Um Lugar Silencioso, parte 2, ganhou o seu primeiro teaser. A cena divulgada mostra a personagem Emily Blunt e seus filhos em uma floresta com um mapa na mão. O primeiro filme da sequência, que foi dirigido por John Krasinski e protagonizado por ele e sua mulher, arrecadou mais de 340 milhões de dólares em todo o mundo. Ainda não foi divulgado o enredo da continuação, mas o filme tem data de lançamento marcado para o dia 19 de março de 2020 aqui no Brasil.
No próximo bloco, você vai ver que João de Deus foi condenado hoje a 19 anos de prisão por crimes de abusos sexuais. Até já! Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né? De leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar, agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. Estamos de volta. João de Deus foi condenado hoje a 19 anos e 4 meses de prisão por crimes sexuais cometidos contra 4 mulheres durante atendimentos espirituais. Esses atendimentos aconteciam em Abadiânia, no Distrito Federal. Esta é a primeira sentença com relação às denúncias de abusos contra João de Deus. A decisão é assinada pela juíza Rosângela Rodrigues. Para ela, ficaram comprovados 2 casos de violação mediante fraude e 2 de estupro de vulnerável. João de Deus está há 1 ano detido no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, e sempre negou os crimes. Cerca de 20 criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária na Avenida Dom Helder Câmara, na Abolição, na zona norte do Rio. Na fuga, houve troca de tiros com policiais. De acordo com relatos de moradores da região, carros voltaram na contramão e motoristas abandonaram seus veículos para se proteger dos tiros. Não há informações sobre prisões ou feridos no confronto. E agora uma boa notícia, você deve viver mais. Isso mesmo, segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 76 anos e 3 meses em 2018, um aumento de 0,4% em relação a 2017. E para as mulheres, esse número é ainda maior, a expectativa é de 79 anos. Será que as pessoas estão preocupadas com o envelhecimento? Sim. Algumas atitudes para envelhecer de forma saudável? Não. Um pouco. Não. Toma alguns cuidados com a saúde. Protetor solar. Evitar um pouco o sol também. Eu só me trato, eu uso creme, essas coisas, mas se preocupar não, tem bastante tempo ainda. Por outro lado, quem já chegou lá garante que quer viver muito mais. Me preocupo sim. Toma alguns cuidados? Tomo vitamina, exercício. Tomo água de coco. Tá se cuidando? Com certeza, tem que se cuidar, não fica velho, morre rápido. A notícia é boa para quem busca a longevidade. De acordo com o último estudo do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 76 anos e 3 meses em 2018, uma alta de 0,4% em relação a 2017. Mas nem sempre foi assim. No ano de 1940, a expectativa era de apenas 45 anos e 5 meses. Hoje, os brasileiros vivem, em média, 30 anos e 8 meses a mais do que na época. Segundo esse psicólogo, o aumento se deve à mudança nos hábitos de vida e aos avanços da medicina. A saúde, na realidade, melhorou em muito a forma de tratamentos, a forma realmente de encarar o ser humano, né? Então, isso tudo fez com que a longevidade aumentasse, né? Os tratamentos são melhores, a forma como também as pessoas encaram a questão da vida, as pessoas vão mais frequentemente, existem melhores vacinas, enfim, tudo realmente da saúde e da medicina aumentou e isso faz com que a longevidade aumente e amplie, né? As mulheres ainda saem na frente. A expectativa de vida delas aumentou para 79 anos e 9 meses.
Já para os homens, é de 72 anos e 8 meses. A diferença se deve à preocupação com a saúde. Elas se cuidam mais. É uma questão mais orgânica, né? Então isso tem a ver um pouquinho mais com o lado fisiológico da mulher, né? O que leva a essa questão Então tem pesquisas aí que estão sendo feitas, desenvolvendo por que o homem, por que a mulher tem essa diferença, né? Mas é um pouco mais da questão do aspecto fisiológico, né? A mulher tem essa vantagem da longevidade exatamente por isso, né? Então, essa questão é mais focada nisso, né? E a mulher também se cuida mais. Estudos apontam que em 2050 o número de idosos será maior que o de jovens. Dados que mostram a necessidade de repensar o envelhecimento. Isso é uma preocupação mundial que está existindo para exatamente se entender um pouquinho mais o que é o idoso, essa longevidade e o que fazer para essas pessoas realmente terem qualidade de vida, né? Porque não adianta só ter bastante idoso e não ter condições desse idoso viver, né? Então, o mundo todo está olhando para isso e tem que se preocupar, né, realmente para que isso melhore. E nós, seres humanos, nós, né, que vivemos, temos que realmente começar a entender esta mudança, essa complexidade da mudança. Porque não é uma mudança tão simples assim, né? É uma mudança que vai exigir de todos nós um raciocínio diferente. O trânsito de São Paulo ficou ainda mais lento hoje. É que muitos motoristas diminuíram a velocidade para ver uma estátua em homenagem ao piloto Ayrton Senna, que foi instalada no Parque Tietê, às margens da rodovia que leva o nome do piloto. A homenagem foi instalada pela Associação Eu Amo Brasil e tem 4 metros de altura. Senna morreu em 1º de maio de 1994 durante uma etapa da Fórmula 1 na Itália. Veja agora como fica a previsão do tempo nesta sexta-feira em todo o Brasil. A sexta-feira vai ser de grande nebulosidade em boa parte do Brasil. As chuvas vão ocorrer em parte do Amazonas, Acre, Rondônia e na região centro-oeste. Durante a tarde, as pancadas podem acontecer principalmente no sudeste e também no sul do país. Chuvas localizadas e temporais estão previstos para o interior do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. No Nordeste, a chuva também aparece principalmente na faixa norte, sobre o Maranhão, Piauí e litoral do Ceará. No Rio Grande do Sul, a previsão é de sol e tempo aberto. E em partes da região Nordeste, o sol aparece entre nuvens. O dia já começa com uma sensação de abafamento nos estados nordestinos, com mínima de 25 graus em Salvador. Já em Campo Grande, a mínima registrada será de 21. No Distrito Federal, a temperatura varia entre 19 e 31 graus, máxima de 32 em Porto Velho e de 34 graus em Cuiabá. A medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil foi sancionada essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo programa vai ofertar 18 mil vagas, onde há maior necessidade de médicos no Brasil. O programa Médicos pelo Brasil, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai oferecer 18 mil vagas para os profissionais em todo o país. O foco é suprir a atenção primária à saúde, principalmente em cidades pequenas. Comunidades ribeirinhas ou indígenas também têm prioridade, segundo a nova lei. As regiões Norte e Nordeste vão concentrar mais da metade do total de vagas. Os médicos do programa vão receber uma bolsa de R$12 mil. As áreas mais remotas também dão direito a gratificações. A lei também prevê a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, autarquia que será responsável pela seleção e contratação dos médicos do programa. Eu espero, em 45 dias, estar com essa parte documental organizada, depois abrir o processo seletivo e, nesse intervalo de tempo, a gente vai construindo a segunda etapa, que é a etapa de qualificação. O Ministério da Saúde também anunciou um investimento de R$163 milhões na capacitação de médicos, enfermeiros e dentistas, que devem atuar na prevenção e no acompanhamento de doenças comuns entre os brasileiros, como diabetes e hipertensão. Os recursos podem ser solicitados pelos gestores municipais a partir de janeiro. É a reorganização da atenção
primária, ela é um todo, ela é um conjunto de políticas de Estado que vieram para ficar, que vão perdurar no tempo, para estruturar e principalmente qualificar essa atenção primária para dar os resultados que a gente espera. Ainda sobre saúde, o Brasil está na liderança mundial do combate à tuberculose. O tratamento é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde. Pelos próximos 3 anos, o país vai compartilhar essa experiência com o mundo em uma instituição internacional de combate à doença. Tuberculose está entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo, com cerca de 10 milhões de casos novos por ano. No Brasil, só em 2018, foram mais de 76 mil casos diagnosticados, com 4.500 vítimas fatais. O número representa 1/3 de todos os casos registrados na região das Américas. O diagnóstico e o tratamento da doença podem ser feitos de graça pelo Sistema Único de Saúde. A tuberculose tem cura, mas o processo é longo, dura em média 6 meses. E é o abandono do tratamento a principal causa de morte entre as vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 10 pacientes abandona o tratamento e não retornam às consultas. A interrupção ela leva à resistência do bacilo, ao aumento do prazo do tratamento, diminui a expectativa de cura, ou seja, não vale a pena suspender o tratamento nenhum dia. Mas os casos da doença vêm reduzindo nos últimos 10 anos no país. Entre 2009 e 2018, houve uma queda anual de 0,3% no coeficiente de incidência. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, vem se destacando no combate à tuberculose. Os pacientes têm acesso gratuito, aos diagnósticos e aos tratamentos. As melhores tecnologias que estão sendo utilizadas no mundo são utilizadas no Brasil. Então, isso tem colocado o Brasil como um exemplo bem-sucedido das ações de controle da tuberculose. O país até atingiu as metas do milênio da ONU para o enfrentamento da doença. De 1990 a 2015, conseguiu reduzir a mortalidade dos casos em 50%. O Brasil tem o centro de pesquisa em tuberculose e a gente tem o SUS, que permite uma distribuição capilarizada do tratamento em todas as unidades básicas que existem em cada município do país. Hoje o Brasil preside a organização internacional Stop TB, que segue a meta defendida pela Organização Mundial da Saúde de reduzir a circulação da doença até 2035. Uma posição bastante privilegiada de mostrar para o mundo tudo que a gente tem feito de bom, usar o Brasil como exemplo na atenção às pessoas com tuberculose, no acesso universal aos diagnósticos e tratamento, no cuidado das populações mais vulneráveis. Depois do intervalo, é hora do esporte. Você vai ver tudo sobre o ranking da FIFA e o Mundial de Clubes. Até já! Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. Estamos de volta agora, 7h24 da noite, é hora de falar do esporte. Quinta-feira de preparação das equipes para o Mundial de Clubes. Marina, como que está o clima no Catar? Boa noite.
Uma boa noite para você, Vanessa. Boa noite a todos. O clima está muito tenso. As duas equipes seguem se preparando para a grande final. O Flamengo está com a agenda lotada de treinos e só folgou ontem. E hoje pela manhã os atletas já estavam dentro de campo treinando com o técnico Jorge Jesus e os preparadores físicos. E amanhã cedo os jogadores realizam o último treino no Abdullah Bin Khalifa às 10 horas da manhã. Com a mesma base utilizada na semifinal contra o Al Hilal, o técnico Jorge Jesus pretende promover poucas mudanças no elenco e, é claro, ir com força total para cima do Liverpool. Diego, que entrou durante a partida contra os sauditas, disse que a equipe está fechada e que todos estão concentrados em vencer essa final. Claro que todos nós, jogadores, queremos ser titular, começar o jogo, mas só pode entrar 11 em campo e aqueles que ficam de fora têm que estar preparados porque nos minutos que jogar bem e conseguir ajudar a equipe, né? Foi o que eu procurei fazer, assim como outros jogadores já fizeram, e eu acho que uma equipe que quer conquistar títulos tem que ter essa virtude. A expectativa, é claro, de um jogo difícil, como sempre acontece nas finais, mas estamos preparados, confiantes e vamos fazer o nosso melhor em busca desse sonho. Do outro lado, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, pode ter um grande desafio com um desfalque na equipe. O zagueiro Van Dijk não treinou com o time e pode ser uma baixa no time dos Reds. Em entrevista coletiva, o técnico avaliou o Flamengo como adversário e destacou principalmente o momento do rubro-negro, já que a temporada acabou e o único calendário do time é o Mundial de Clubes. Don't know exactly who will be ready for the next game, so we will see. Season is over. They are here with the full squad pretty much as well, so we have just to recover as quick as possible and then to make ourselves ready. So, but we saw Flamengo, of course, in the other semi-final, and it was an open game for a long period. So we will see who deals better with the circumstances, who has more right decisions. That's about. But of course, they are with Jorge Jesus as a manager. Of course, there's European influence, or Portuguese influence at least. And that's it. Yeah, we have a lot of respect for that, but at the end, we will try our best and we'll see. Você viu aí que o comandante do Liverpool reduziu as palavras de desdém e agora passou a manter um discurso de que vençam melhor, principalmente com a ausência de Van Dijk, se ela se concretizar. E falando das arquibancadas do Estádio Internacional Khalifa, são esperados 20 mil torcedores flamenguistas na partida da final do Mundial de Clubes, que vai acontecer no próximo sábado, às 2h30 da tarde. E voltando agora ao Brasil, vivendo um dos piores momentos da história, o Cruzeiro tem mais um problema para enfrentar. Cozinheiros e assistentes de cozinha que trabalham no CT Toca da Raposa 1 entraram em greve. Os funcionários alegam que os salários estão atrasados e a informação foi confirmada pela diretoria do clube. Em nota à imprensa, o Cruzeiro afirmou que está diante de um grave momento político e financeiro e que os salários dos colaboradores, atletas e diretores estão em atraso e a diretoria trabalha em busca de uma solução. A dívida do clube ultrapassa os 700 milhões de reais, envolvendo, além de salários, dívidas com fornecedores, jogadores e dirigentes. Por conta da crise, o Conselho Deliberativo negociou com a diretoria a renúncia de toda a chapa eleita no fim de 2017. O presidente Wagner Pires de Sá e os vice Hermínio Lemos e o Ronaldo Granata pretendem renunciar. A tendência é que a renúncia coletiva do trio aconteça ainda nesta semana. Um conselho gestor deve assumir o comando caso isso aconteça. E agora, mudando de assunto, vamos falar do ranking da FIFA. Encerrando todos os amistosos e calendários oficiais da Federação Internacional, a classificação dos países foi atualizada. A Bélgica encerra o ano de 2019 com um número maior e sendo a número 1 da FIFA. A seleção ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018 e desde então tem se mantido na primeira colocação. Em segundo lugar vêm os franceses, campeões da Copa do ano passado. O Brasil está em terceiro lugar. A seleção foi eliminada na Copa justamente pelos belgas. Além disso, os resultados dos amistosos oficiais não trouxeram grandes pontuações para os brasileiros no ranking. Vanessa, estes foram os destaques do esporte de hoje. A gente espera que o Brasil melhore um pouco mais desse ranking aí, chegar de novo ao topo, né? Com certeza. Obrigada, Marina. Boa noite para você.
Mas antes de terminar o jornal, Marina, eu te convido, eu quero que você veja aqui com a gente um ensaio fotográfico muito fofo. Para chamar a atenção das pessoas sobre a adoção de animais, uma ONG de Itapetininga, no interior de São Paulo, fez um ensaio com filhotes de cães, como se eles fossem presentes de Natal. Diversos filhotes que estão para adoção participaram do ensaio, que foi feito por uma voluntária. Nas redes sociais, a pergunta: quem sabe você não adote seu melhor presente de Natal, o seu melhor amigo? E imediatamente após as postagens das fotos nas redes sociais, 4 cachorrinhos foram adotados. De acordo com os responsáveis pela ONG, campanhas nessa época são importantes, porque é no período de festas de fim de ano que o índice de adoções diminui, enquanto o de maus tratos e abandono aumenta. Você em casa sabe que pode acompanhar o conteúdo do Mundial News pelas redes sociais. No Facebook, procure por InterTV. No Instagram, nosso endereço é @RedeMundialOficial. Uma ótima noite para você e até a próxima!